Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Eu quero ministrar debaixo de um tema e você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado e falar assim: quando Deus... Não, fala com um pouquinho mais de fé para ela crer. Fala assim, ó, quando Deus acelera você. Nós estamos numa série de mensagem aceleração. E aceleração tem sim a ver com velocidade, mas muito mais do que velocidade, aceleração tem a ver com direção. Você tomar grandes velocidades para destinos errados, para lugares errados, para propósitos errôneos, você sempre vai quebrar a cara, porque você vai chegar num lugar velozmente, mas no lugar que você não deveria estar. Mas quando eu e você nos sujeitamos à direção do Senhor, quando ouvimos dele o direcionamento e quando nos permitimos seguir, ainda que a nossa velocidade, a nossa aceleração, pela ótica humana, ela possa parecer pequena, frágil, limitada, ele te leva para o centro da vontade dele. Um coelho ele corre para todos os lados, mas tem vida curta, não passa de 15 anos. Uma tartaruga ela pode andar devagarzinho, mas tem tartarugas que elas vivem mais de 200 anos. O negócio não é a velocidade, essa aceleração, ela está muito mais ligada a propósito, a sinergia, a vocação do Senhor, a entender aquilo que Ele tem para mim e para você. E nesse sentido nós vamos meditar no livro de Isaías, capítulo de número 60, apenas no versículo de número 22. Isaías 60, 22, a palavra de Deus nos diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Vou ler de novo: o menor virá a ser como 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu sou o Senhor, que no meu tempo farei isso prontamente, velozmente, rapidamente, com aceleração. Levanta o rosto e olhe para mim, não deixa que nada roube a sua atenção. É importante que você venha a entender aquilo que o Senhor, Ele tem e quer fazer na sua vida. Ele te trouxe aqui porque Ele quer falar contigo e Ele quer te enxertar de algo novo. Esse texto ele vai falar de 2 tipos de crescimento, 2 tipos de aceleração. Ele fala de um povo que mesmo sendo um, produzirá e será como 1000. Então ele está falando de um crescimento exponencial, um crescimento rápido, um crescimento ágil, algo que é multiplicação sobre multiplicação, é exponencial. O um virá a ser como 1000. O um produzirá como 1000, é como aquela pessoa que ela toca a mão em algo, aquilo prospera, aquilo avança, aquilo dá certo. Ela inicia o ministério rompe, o ministério floresce, o ministério edifica. Tem pessoas que põem a mão e nada vai para frente, tem outras que colocam a mão, colocam a intenção, colocam a alma, colocam energia e as coisas dão certo, porque existe uma unção de aceleração sobre a vida dela, que faz ela produzir por 1000. E eu já quero começar essa mensagem a pregar sobre a vida da igreja, aquela que crê que aquilo que Deus Ele ainda não fez na tua vida, a partir de hoje, Ele vai começar a derramar uma unção de aceleração sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, e aonde você pisar a planta dos pés, aonde tocar a tua mão, você vai ter unção de produzir por 1000 homens, por 1000 mulheres. Ele vai falar, olha, o um será como 1000. Mas no final do versículo ele fala, e eu farei isso prontamente. Tem algumas versões que vai falar rapidamente. Eu farei isso depressa.
eu farei isso rápido. Mas por que eu e você muitas vezes não recebemos essa aceleração de propósito, essa aceleração de destino, essa aceleração de rumo na nossa vida? Porque nós muitas vezes não nos posicionamos no centro da vontade desse Deus que quer para a nossa vida. Quando nós vamos entender na palavra de Deus, nós vamos ver Ele falando, no meu tempo, ou a meu tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus, Jonas, nós questionamos porque não aconteceu da forma como nós queríamos, não aconteceu da forma como programamos, não aconteceu da forma como projetamos, mas a palavra de Deus diz que eu e você fazemos sonhos, nós escrevemos projetos, nós sonhamos, mas o realizar, ele é do Senhor. O tempo certo é o tempo de Deus. Se no seu tempo você não está onde você queria estar, fica tranquilo, você está onde Deus queria que você estivesse. Você está no lugar conhecido como casa de oração, e você podia ter escolhido estar em qualquer lugar, mas Deus te permitiu estar aqui, você escolheu estar aqui, para ouvir o direcionamento dEle, e eu tenho certeza que Ele vai vir com uma unção de aceleração sobre esta casa, e nós vamos produzir por mil. Nós também vamos ver sobre a soberania de Deus. Soberania porque Ele fala, eu sou o Senhor. No texto Ele fala, eu sou o Senhor, que no tempo certo eu faço isso acontecer rapidamente. Ele é o Todo-Poderoso. Eu não sei se alguém falou algo para você que você não ia conseguir realizar, conquistar, chegar, aumentar a sua intimidade com o Pai, que você não poderia ministrar cura, que você não poderia ministrar a libertação sobre alguém. Alguém talvez falou com você que não adianta você ir no hospital, estender a mão e orar que nada ia acontecer. O cão pode falar o que ele quiser, mas Deus, Ele fala para mim e para você, eu sou o Senhor, e no tempo certo eu farei essas coisas rapidamente sobre a tua vida. Vira e fala assim, ó, com a pessoa que está do seu lado, entre o que eu e você achamos, fica com o que Deus acha ao seu respeito. Tem gente que olha para você e fala assim, não vai dar em nada, não tem perfil, o cabelo não tem nada a ver. Tem gente que vira e fala assim, não é isso. Só que Deus, quando olha, fala, ali tem uma alma separada, escolhida, revelada. Ali tem alguém que serve de todo o coração. Ali tem alguém que é a imagem, a semelhança do grande eu sou, que é o próprio Deus. Ali tem alguém que eu escolhi desde o ventre para fazer grandes coisas e grandes feitos. Talvez você está olhando para mim com esse olho de sapo, com essa boca fechada, esse queixo de concreto, mas Deus está falando para alguém aqui nessa noite, ei, eu vou operar na tua vida, vou entrar com aceleração, vou fazer você crescer, vou fazer você produzir, e aonde pisar a planta dos teus pés, eu farei a minha palavra ser glorificada. Se tem alguém que acredita, dá um brado de vitória aí no seu lugar. Que escolhe, é Ele que direciona, é Ele que capacita, o agir dEle, o ponto final é dEle, mas a história quem escreve é Ele também. Eu quero pregar para 3 tipos de pessoas. Eu quero pregar para você que começou a ouvir do Senhor, mas parece que o Senhor silenciou ao teu respeito, a resposta não vem. Você ora e nada acontece. Você se permitiu molhar até quem sabe o tornozelo, mas talvez você ainda não decidiu se batizar, não se decidiu se entregar por inteiro. E com o Senhor ou é tudo, não existe tudo ou nada. Com o Senhor ou você está do lado dele, ou você está do outro lado, e nós precisamos nos posicionar, porque velocidade e aceleração tem a ver com direção, e não com a intensidade. Eu posso ir daqui para São Paulo a 100 km por hora, em via de rota, vou tranquilo, com segurança. Se precisar parar, desviar, é possível. Mas coloca 180 por hora no carro e vai daqui para São Paulo, que você está correndo risco de vida.
não foi preparado para essa velocidade. Nós precisamos ir na direção certa, no tempo certo, confiando que o Senhor está no controle de tudo. Eu não sei se você não tem ouvido a voz de Deus, não tem contemplado Ele nos mínimos detalhes, mas eu quero pregar para você, que ainda precisa viver algo mais no Senhor. Você sente que você precisa se entregar um pouco mais. O segundo tipo de pessoa que eu quero pregar é para aquela que já batizou, aquela já experimentou o Senhor, ela já começou a andar com Ele, tem intimidade com o Senhor, ela ora, ela jejua, ela paga preço, ela é um fiel dizimista, ela é alguém que serve na casa do Senhor, ela é uma pessoa que se doa, mas parece que tem algumas coisas travadas, está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa que não destrava, ela sempre começa, e no meio do caminho ela para e tem que voltar e recomeçar. Ela inicia um projeto novo, parece que tudo vai dar certo, ela está na direção certa, mas na hora que ela chega no meio, e Abacuque ele vai dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, por que no meio dos anos? Porque no meio do caminho, muita coisa vem de contrário para a nossa vida, e se nós não estivermos firmados 100% nele, nós retrocedemos. Talvez você já experimentou algo do Senhor, talvez você já aprofundou, você já teve momentos onde você ia para a vigília de madrugada, onde você levantava de madrugada para orar, você levantava de madrugada para adorar ao Senhor, e Ele ama aqueles que buscam Ele na madrugada, mas hoje você já não busca mais, não ora mais, não tem coragem de levantar para orar, quando pega a palavra e vai orar, o sono logo bate, mas hoje Deus está querendo derramar um som de aceleração espiritual para ativar a tua fé. E o terceiro tipo de pessoas é aquelas que já estão disponíveis, são aquelas que já caminham com o Senhor, são aquelas que falam: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero pregar para aquele tipo de pessoa que ele fala: eu já me entreguei por inteiro, eu já não tenho mais nada, eu caminho com o Senhor, eu ando para o Senhor, agindo Ele, quem impedirá? E você vai estar disponível para quando Ele olhar para você e dizer: ei, a quem eu enviarei? E você vai poder dizer, levantando a sua mão e dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não sei qual tipo de pessoa você é, mas se você é um desses três tipos de pessoa, a palavra dessa noite é para você. E eu quero aqui então começar a ministrar. Todos nós conhecemos o tempo Cronos, e nós conhecemos o tempo Kairos. O tempo Cronos é o tempo que está sujeito à cronologia. O tempo Cronos, ele está sujeito ao calendário que nós vivemos. O nosso calendário, ele vem de origem romana. Alguns anos antes de Cristo foi estabelecido o calendário romano, e ele era um calendário que iniciava em março e terminava em fevereiro. Por isso, quando nós falamos do mês 7, falamos de setembro, outubro 8, novembro 9, dezembro 10, e aí terminava em fevereiro. Por que fevereiro é um mês mais curto do que os demais? Em alguns anos bissextos. Porque para que completasse o giro, do ano de 365 dias, para que ele finalizasse o mês de fevereiro, ele terminava um pouco mais curto, e o primeiro dia do ano era o mês de março. Depois veio o calendário gregoriano, que é o calendário que nós estamos hoje, e ele passa a ser de janeiro até dezembro. Ele é aquele que você está sujeito pela ótica natural. Você nunca vai enfrentar o Cronos, você nunca vai avançar o Cronos, você não tem como avançar o futuro, mas também não adianta você ficar preso ao passado. O Cronos é aquele que te martiriza, o Cronos te julga, o Cronos fala: no passado era para ter feito e não fez. O Cronos te coloca em comparação com outras pessoas, quando você olha para pessoas da mesma idade, ou quem sabe mais novas do que você, e fala: por que eles estão tão longe? Por que avançaram tanto? Por que produziram tanto? Mas eu estou aqui, olha a minha idade, olha o meu tempo, olha a minha condição. O Cronos traz para você a natureza da terra. O Cronos te prende nessa realidade.
Só que ao invés de nós ficarmos no que é previsível, cronológico, aquilo que é o tempo natural, Deus tem para mim o tempo oportuno, o tempo de Deus, que é o tempo Kairos. O Kairos de Deus é o tempo propício, é aquele que Ele olha e não está sujeito ao passado, ao futuro, Ele é aquele que faz no presente aquilo que Ele quer. O tempo de Deus é aquele que num piscar de olhos, num estalar de dedos, tudo pode acontecer, o mar se abre, a tempestade se acalma, a rede vazia se enche, porque Ele é o Deus do tempo. O Cronos é aquele que Ele opera dentro de nós, mas o tempo Kairos é aquele que vem do céu para nós. Quando Deus Ele derrama Kairos sobre nós, quando Deus manifesta o Kairos para nós, o Kairos transpassa o Cronos, o Kairos Ele transcende o Cronos, o Kairos Ele é soberano, porque Ele é espiritual, Ele não é natural. E milagre, como nós oramos aqui por milagre, é um encontro do sobrenatural com o natural. O sobrenatural, o Kairos de Deus, o natural, o tempo cronológico. Quando o Kairos invade o Cronos, então o milagre de Deus se manifesta. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou te explicar. Deus te trouxe aqui nessa noite porque tem um tempo de aceleração do Kairos, o tempo de Deus, o tempo oportuno sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre essa igreja, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos. Deixa eu avançar. Se você pegar uma foto de cerca de 200 anos atrás e você pegar uma foto de 50 anos atrás, você não vai ver grandes diferenças. Uma foto de 200 anos atrás e uma foto de 50 anos atrás, você não vai ver muitas diferenças. Mas se você pegar uma foto de 10 anos atrás e se você pegar uma foto de hoje, você vai ver grandes diferenças na tecnologia. Nós todos temos vivido um tempo de aceleração. Todos nós temos vivido um tempo onde as coisas passam rápido, os dias passam rápido. Quando nós éramos pequenos, nós queríamos que o tempo passasse rápido. E hoje, quando ao menos imaginamos, o Réveillon foi outro dia, junho já está acabando. Outro dia nós estávamos aqui falando da festa de Réveillon, e já está no meio do ano, e tem gente que chegou no meio do ano, e não acelerou, não avançou, não produziu, não aumentou a intimidade com Deus, não produziu fé, não evangelizou ninguém, não ganhou nenhuma alma, não fez nada maravilhoso, e ela acha que nada vai acontecer, porque ela acha que pelo fato de 6 meses algumas coisas não ter acontecido, Deus não pode fazer em alguns meses, Deus não pode fazer em alguns dias, Deus não pode fazer em alguns minutos, quem sabe Deus pode fazer até em segundos, porque o Cronos é dele. Essa situação que você está passando, ela é muito pequena diante do tamanho do seu Deus, basta você confiar que Ele é grande, e operando Ele, ninguém tem poder de impedir. Vamos avançar. As pessoas que vencem são aquelas que entendem o poder do tempo, mas não são escravas dele. As pessoas que vencem, elas sabem que o tempo é precioso, que aquilo que passou não volta atrás, que você não pode desperdiçar o seu tempo com pessoas que roubam o seu tempo, que Deus te fez e Ele morreu na cruz do Calvário através de Jesus, para valer a pena, e só vale a pena quando você valoriza o seu tempo. Quando você abandona velhas amizades, velhos ambientes, velhos comportamentos. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele é convidado a sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e ir para uma terra onde ele ia. Ele deveria abandonar tudo, mas quando olhávamos para Abraão já era próspero, Abraão já tinha gado, servos, patrimônio. Na ótica humana, no Cronos, todo mundo olhava para Abraão e falava: ele é um homem próspero, ele é um homem capacitado, ele é um homem que tem funcionários, ele é um homem que tem servo, ele é um homem digno, ele é um homem honrado. Só que Abraão, ele estava no meio de idolatria, ele estava no meio de pessoas que atrasavam os dias dele, atrasava o Cronos,
tronos dele. E aí Deus olha e fala assim: ei, sai desse lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não sabia onde, ele não sabia qual era a direção dele era a palavra de Deus: sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando ele sai de lá, Deus começa a mostrar coisas grandes para ele, só que ele leva o seu sobrinho, ele leva Ló junto com ele. Ló é como se fosse uma bola de ferro presa ao seu tornozelo, onde ele tentava ir e ela segurava ele, ele tentava acelerar e ela prendia ele. Deus estava falando para Abrão: Abrão, vai para o lugar, eu vou te fazer pai de multidões. O que você já conquistou aqui é bom, mas aquilo que eu vou fazer na sua vida é muito melhor. Mas ele tentava ir e Ló segurava ele, Ló prendia ele. Velhos hábitos, velhos costumes, velhos ambientes, velhas amizades, velhas companhias. Por quê? Porque Deus, ele não vai acelerar aquilo que ele já mandou você abandonar. Deus não vai trazer aceleração em cima daquilo que ele mandou te soltar. Deus está falando para você aqui, ó: sai do meio desse povo, sai do meio daquela casa, sai daqueles ambientes. Velhas amizades, velhas práticas, velhas atitudes trazem velhos resultados. O que Deus ele vai fazer na tua vida, você precisa abandonar o velho, porque ele não põe vinho novo em odre velho, não põe remendo de pano novo em vestes velhas. O novo que ele tem para mim e para você precisa de uma alma nova, de um corpo novo, de uma fé nova, de um espírito novo, de decisões novas, de reconciliar com ele, de falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Tem que ser tudo ou tudo. Quando Abrão decide abandonar Ló, ele fala: ei, vai para a direita que eu vou para a esquerda, se você escolher as campinas eu vou para as montanhas. Deus vira e fala: não preocupa com isso não, porque a minha bênção não está na direita, não está na esquerda, não está no norte, não está no sul. Abraão, a minha bênção está dentro de você. Ei, Abraões, ei, filhos do Senhor, ei, discípulos de Deus, a bênção dele está sobre cada um de vocês, está sobre você. Quem é discípulo aqui, levanta a mão e diga glória. Só quem é discípulo, diga aleluia. Só que discípulo não faz o que quer, discípulo não come o que quer, discípulo não anda onde quer, discípulo não pega caminhos que quer, discípulo não tem vontade própria, a vontade é do mestre. Você fala: eu sou pequeno, ele fala: eu te faço grande, eu estou fraco, eu te faço forte. O Senhor é que guia, o Senhor é que direciona, mas eu e você estamos falando: é a minha vontade, é o meu projeto, é o meu sonho, é do meu jeito, eu faço birra, eu faço pirraça. Mas Deus está dizendo: se é discípulo, não é a sua vontade, mas é a minha, é aquilo que eu vou fazer, entrando na tua casa, entrando na tua família. É tudo ou nada, é tudo ou nada. Esse pastor aí é showman, show gospel, e pula para lá. Não, é a verdade da palavra, meu filho. Enquanto eu e você, é para mim também, não mergulharmos por inteiro na presença do Senhor. Vou pular que nós vamos fazer figurinha. De manhã eu fiz agachamento aqui assim, ó. Eles fizeram figurinha e falaram assim: a coluna está on. Mandaram já para mim. A pregação não tinha nem acabado, já tinham feito ministério clandestino de figurinhas da igreja. Tentei descobrir quem é o líder. Eu suspeito que é o Eric Valentim, mas ninguém me assume. Me mandaram a figurinha até do pastor Davi. Mandaram o Alexandre assim, com cabelo de progressiva. Todo mundo lembra do Alexandre, do Araqueto. Só para descontrair. Perdi aí, ó, tá vendo? Irmãos, nós precisamos ser tudo ou tudo na presença de Deus. Discípulo não faz o que quer, discípulo não determina o que quer, discípulo não come o que quer, discípulo não vai aonde quer, discípulo vai, come, assina contratos, abre negócios, fecha parcerias,
pega na mão de quem Deus quer. Nem todo mundo está apto para sentar na sua mesa. Toda mesa tem pão, comunhão e traição. Toda mesa tem pão, comunhão e traição. Nem sempre quem anda com espada fala grosso, tira a tua razão. Quem confronta você é quem está querendo o teu mal. Tem gente que está beijando o seu rosto na mesa, mas está te entregando e vendendo para os outros. Sai de velhos ambientes, velhos relacionamentos. É a maldição do não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É amigo de infância, é colega de infância. Eu casei, mas fico indo jogar bola e deixando a esposa sempre sozinha em casa. Eu casei, mas eu vou para o boteco, eu vou para o bar, e eu deixo a família em casa. Velhas práticas, velhos hábitos, mas eu tenho que viver. A vida é só para viver uma só vez. Isso, vive mesmo e depois vai para o inferno. Porque o que Deus tem para mim e para você não é só uma vida próspera nessa terra. O que Deus tem para mim e para você é uma eternidade na presença dEle. É para Ele, por Ele, todas as coisas. Todas as coisas. João 2, 4 e 5. João 2, 4 e 5. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha? Ainda não é chegada a minha? Ainda não é chegada a minha? Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Olha que interessante, Jesus estava olhando pela ótica do Cronos. Ei, mulher, ele estava falando com a mãe dele: mamãe, minha amada, minha linda, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Só que quando Jesus ele vê, é uma mulher que tinha autoridade sobre ele, que estava dando comando, e Jesus entende o que é respeitar uma liderança e uma autoridade. No Cronos ele falou: mulher, não é chegada a minha hora. Mas a mãe dele olha para ele e olha para o servo e fala assim: aqui, fazei tudo o que ele disser. Ele falou: eu não posso ir contra a autoridade, porque eu sou discípulo, eu sei quem é aquele que obedece à autoridade. Ele vira para os servos e fala: trazei as 6 talhas cheias de água. E aí agora é aquilo que eu falei lá atrás, o Cronos tem que ver o Kairos agir sobre ele. Jesus não plantou uva, Jesus não colheu uva, Jesus não levou uva para o lagar, Jesus não amassou uva, Jesus não colocou nos baldes as uvas, não esperou fermentar, não esperou nada, ele simplesmente orou e a água transformou em vinho. A aceleração do Kairos, a aceleração do tempo, não é o natural, é o sobrenatural, não é o físico, é o espiritual. Deus ele transforma a água em vinho através de Jesus. Ei pastor, o que você está querendo dizer? Você está achando que essa situação é impossível? Você está achando que não tem jeito? Você está achando que ele não pode entrar? Você está achando que ele não pode manifestar? Mas basta uma palavra do Senhor que tudo vai mudar e transformar, porque operando ele, ninguém tem o poder de impedir. Jesus ele antecipou a hora por causa da palavra de Maria. Eu quero ser profeta de Deus, que através da tua oração e da tua palavra, Jesus vai acelerar muita coisa que ia levar anos para acontecer na sua vida, mas vai levar apenas dias para se manifestar. O tempo é dele, a hora é dele, porque operando ele, ninguém impedirá. Às vezes o extraordinário está nas coisas ordinárias e naturais. Basta nós contemplarmos o agir do Senhor. Volta alguns anos na sua vida, aonde você estava, onde você frequentava, as amizades que tinha, a roupa que vestia, o carro que andava, a casa que morava, as viagens que fazia, os restaurantes que frequentava, quantas vezes carne você comia.
E olha aquilo que Deus tem feito na tua vida. O extraordinário de Deus está nas coisas naturais e ordinárias. Nós precisamos valorizar e agradecer um pouco mais o lindão da Galileia que é sobre a nossa vida. E qual é a direção que você pretende seguir? Qual é a direção que daqui para frente você pretende trilhar? Quando nós vamos ver uma palavra maravilhosa, que está no livro de João, versículo 3 do capítulo 21, todos nós conhecemos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Vou onde? Vou onde? Disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada. O que ele falou? Vou No livro de João, capítulo de número 5, nós vamos conhecer a pesca milagrosa. No capítulo de número 5, no início do livro de João, nós vamos ver que Pedro, ele trabalha a noite inteira, ele joga redes, ele tenta pescar, e nada ele vai apanhar. Pela manhã ele está envergonhado. Imagina a situação de Pedro tendo que voltar para casa, tendo que voltar para o comércio, e mais uma noite dizer para a família que nada pescou. O alimento não chegou, a renda não veio, as contas tinham que pagar, as coisas precisavam avançar, mas ele está voltando envergonhado para casa, ele está lavando as redes. Lá no capítulo 5 de João, Jesus aparece na praia. Jesus olha e fala assim: ei, eu preciso pregar, me empresta o barco, porque todas as vezes que Deus quer fazer algo grande na tua vida, Ele te pede algo em troca. Ele pega emprestado o barco para ele poder pregar, e ele começa a pregar, e de repente ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, lançai a rede do lado direito do barco. A Bíblia vai dizer que ele lança a rede, e a rede ela vem cheia de peixe, que quase que o barco afundava de tanta bênção de Deus. Deus ele transforma através de Jesus ali a vida de Pedro, tirando ele de um pescador, de um profissional da pesca, para ser agora um pescador de almas. Pedro andou com ele 3 anos e meio, contemplou milagres, viu sinais, prodígios, viu Jesus se manifestando no meio do povo. Ele virou crente do reteté, ele começou, quem sabe, ali a ver, ele começou a andar com espada. Ele era um cara que estava do lado de Jesus o tempo inteiro. Quando Jesus ia lavar os pés dos discípulos, ele falou: me lava por inteiro, porque com ele era tudo, era sempre tudo, ele queria demais. Só que quando Jesus vai ser crucificado, e Jesus vai assunto aos céus, Pedro parece que esquece de tudo aquilo que ele viveu. Pedro para de ser grato e de olhar de onde ele saiu e aonde que ele estava. E Pedro agora vai virar para os discípulos. Lá em João 21 nós lemos, ele fala assim: ei, Jesus não está aqui, parece que tudo deu errado. Imagino eu, está na Bíblia não. Aí o que está na Bíblia? Vou pescar de novo. E aqui eu aprendo uma coisa: velhos hábitos, velhos resultados. Insanidade é esperar resultados diferentes através das mesmas atitudes, como dizia Einstein. Ele olha e fala assim: eu vou pescar. Ei, essa palavra é para você que já conheceu Deus, já se derramou em Deus, já experimentou Deus, foi batizado no Espírito Santo, já foi batizado nas águas, caminha com Ele, mas continua tendo os velhos resultados, por causa das velhas práticas. Deus ele quer te acelerar para algo novo. Agora olha que interessante, levanta a mão direita. Tem gente que não sabe qual é a direita é essa aqui, ó. É porque eu estou invertido, eu falei assim, ó, levanta a mão direita. Aí teve gente que levantou a esquerda. Jesus vira para ele ali e fala assim: lançai a rede do lado de... E a Bíblia fala que 153 grandes peixes são alcançados nessa pesca agora maravilhosa. A primeira é a milagrosa, agora é a maravilhosa. 153 grandes peixes. Eu não sei se é coincidência ou não, mas lá no capítulo 5 ele manda lançar a rede do lado. Agora no capítulo 21 ele manda lançar do lado direito. Por que sempre do lado esquerdo não pesca nada? Por que do lado esquerdo é miséria, é mau resultado?
Do lado esquerdo nada dá certo, eu não sei se é coincidência, mas tudo do lado direito dá certo. Do lado direito as coisas avançam, do lado direito as coisas prosperam, mas tem gente que insiste em lançar rede do lado esquerdo. Está esperando picanha, mas não está comendo nem coxinha. Jesus falou: lança a rede do lado direito, e quando eles lançaram a rede, elas vieram tão cheias, mas tão cheias de prosperidade, que eles foram honrados. Ei, segura aí, você não entendeu não, mas eu vou te explicar. Jesus está dizendo para você aqui: lança a rede, porque aquilo que você ainda não colheu, aquilo que você não viveu, eu vou trazer aceleração sobre a tua vida, e você vai colher o melhor dessa terra. Ei, preste atenção, Jesus não mudou a pesca, Jesus mudou o pescador. A pesca era a mesma, lança a rede do lado. Tem gente que não gosta de falar a direita, né? Fala aí, meu irmão, abençoa a sua vida, mesmo se você é de esquerda. Lança a rede do lado direito. Ele não mudou a pesca, ele mudou o pescador. Jesus está mudando pescadores aqui nessa noite, que você venha lançar rede e você não seja envergonhado. Você vai ter que ter tanto esforço para poder conquistar, avançar, para ter intimidade com Ele, para ver Ele se manifestar na tua casa. Se um demônio manifestar perto de você, você vai estender a mão e falar: no nome de Jesus eu te dou uma ordem, e Ele vai bater em retirada. Quando você pisar lá na tua rua, os inimigos que estão lá vão bater em retirada. Ei, você não está entendendo, mas eu vou te explicar. A macumbeiro, pai de santa, a galinha preta, a vela preta não tem poder contra a tua vida, porque o próprio Deus é que te governa, é que te guarda, é que te alimenta, é que te conduz, é que te direciona. E Ele, ainda que a sua fé seja desse tamanhozinho, como um grão de mostarda, ela é maior do que o inferno todo junto. Ele não tem poder contra a tua casa é do Senhor, a tua vida é do Senhor. Você vai desfrutar do melhor dessa terra, querido. Vai. Eu creio que Deus vai quebrar a lógica de muita gente aqui. Tem muita gente aqui que age só pela lógica. Tem muita gente aqui que age só pela razão. Tem muita gente aqui que faz conta de tudo. Lógico que nós temos que ser prudentes, mas nós também temos que ser astutos, como a palavra diz. Prudente como a pomba, mas astuto como a serpente. Nós precisamos sim fazer contas, mas se você só for prudente e for de lógica o tempo inteiro, você só está sujeito ao Cronos. Você não deixa o Kairos, que é o sobrenatural de Deus, manifestar na tua vida. Você precisa crer que Ele é maior do que você e todos os seus projetos, e se Ele estiver na direção, vai dar certo, porque o Deus que dá a direção também pisa no acelerador. O Deus que dá a direção é o Deus que te sustenta. O Deus que fala: ei, vai para o ribeiro de Querite, é o Deus que já mandou corvos te alimentar. O Deus que fala assim: ó, sai do Querite e vai atrás de uma viúva, Ele já deu ordem para a viúva, para ela tirar água no poço e te alimentar. O Senhor é aquele que guarda a sua casa, mas para isso nós precisamos crer que tem peixe chegando na sua rede. A rede pode estar vazia, o ministério pode estar enfraquecido, a fé pode ter sido abalada, o casamento pode ter sido balançado, os teus filhos, eles podem ter se virado contra você. Não importa, tem peixe, tem provisão, tem prosperidade, tem fartura, tem resposta, tem paz e prosperidade de Deus chegando na tua vida. Vamos avançar. A dúvida, ela é a ferramenta favorita do inimigo, mas a fé, ela é a senha para que Deus possa realizar o impossível. A dúvida é a ferramenta preparada do inimigo. Ele põe em dúvida: mas será? É para mim? Eu dou conta? Eu mereço? Eu sou digno? Eu sou capaz? Sou inteligente o suficiente? Você o bastante? Será que realmente eu sou capaz?
A dúvida é a ferramenta que o diabo coloca na sua mente para tentar te parar. Mas quando você larga a lógica e vai pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova concreta daquelas que se espera. Eu não vejo, mas eu creio. Quando eu saio da lógica e eu vou para a fé, aí Deus manifesta e faz grandes coisas. Eu contei de manhã aqui, todos nós conhecemos essa história. Tem um homem em cima do muro, do lado de lá está Deus com os teus anjos, serafins e quem sabe o arcanjo. Ele está lá, Miguel gritando: vem para cá, passa para o lado de cá, ei, vem para cá. E do lado de lá está o cão. E quem sabe os capetinhos, capirotos, demônios dele lá olhando, só olhando para ele. E do lado de lá está Deus gritando, quem sabe lá o arcanjo, que é só um, serafins, querubins, os anjos estão lá gritando. O homem está lá olhando para lá, e o diabão está do lado de cá olhando, e nada. Aquele homem vira e fala assim: vocês não vão gritar não? Olha lá, eles estão falando que eu sou importante, estão me chamando. E vocês não vão chamar não? Aí o diabo, quem sabe, olha para ele e fala assim: ó, o muro é o meio do caminho, o muro é a dúvida, o muro já é meu. Quem está em cima do muro já está do lado contrário. Deus, Ele está te chamando, passa para o lado de cá. Sai da dúvida, sai da lógica, sai desses caminhos, sai desses ambientes. Vem para a minha direção, vem para o meu lado. Eu tenho grandes coisas para fazer na tua casa. Eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida. Eu tenho grandes coisas para fazer nos teus negócios. Eu tenho grandes coisas para fazer no teu projeto. Mas para isso eu preciso que você se entregue por inteiro. Por inteiro. Vamos avançar. Tem uma frase que eu anotei aqui que é assim, ó: o futuro não habita no passado. Deus não vai acelerar aquilo que você já deveria ter abandonado. A aceleração de Deus só encontra espaço para agir onde existe ambiente e atitude de fé para receber. Tem alguém com atitude de fé aqui para receber? Eu creio que a casa está preparada. Eu creio que o ambiente está preparado. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. Eu creio que o lindão, Raboni da Galileia, ele está passando por aqui. Mas tem que ter ambiente e pessoas disponíveis para receber. É como quem fala assim, ó: quem tem passa, quem não tem recebe. Se eu tenho, eu passo, porque eu transbordo. Mas se eu não tenho, eu vou receber. Vê se do seu lado aí tem alguém cheio de Deus aí. Vê se do seu lado tem alguém que parece ser pentecostal. Vê se tem alguém do seu lado aí que parece que tem o Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus, Ele vai derramar sobre a tua vida aqui uma unção de aceleração. Vai. Ei, querido, deixa eu te falar. Prepara a estrutura, prepara o barco, prepara a rede, prepara a vara, prepara o anzol, porque Deus está mandando pesca milagrosa, pesca maravilhosa. Deus vai acelerar destino, Deus vai trazer novos começos para você aqui. Vai. Estou quase acabando. A Bíblia vai falar daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. A mãe dele preparou um lanche para ele e ele foi ouvir Jesus. Tinha 5.000 pessoas, homens, fora as mulheres e crianças. Jesus, ele não pergunta quem tinha abundância. E Jesus, ele perguntou: quem está disponível e disposto? Tem alguém disponível? Tem alguém disposto? Aquele menino vai entrar 5 pães e 2 peixinhos. Deus pega aquilo que parecia ser pouco e multiplica, alimenta 5.000 homens, mulheres, crianças, e ele ainda volta com 12 cestos cheios. Aquilo que para você parece ser pouco e que você fica travando aí, é o necessário o suficiente para Deus fazer multiplicar. Ah, eu só tenho 10 minutos por dia. Liga para alguém e evangeliza. Mas roletar no Instagram você consegue.
Eu só tenho 3 minutos na hora do meu almoço, porque o meu almoço é corrido. Liga para alguém, manda mensagem para alguém, libera uma palavra, fala assim: eu orei por você, estou liberando algo de Deus para a tua vida. Ei, quero orar com você. Vi que ontem você estava triste, ontem você estava cabisbaixo, senti sua falta no culto, não te vi lá, aconteceu alguma coisa, posso te ajudar, posso ser instrumento de Deus na sua vida. Se mostre disponível, porque Deus não está procurando o capacitado, mas Ele é aquele que capacita os escolhidos. 5 pães e 2 peixinhos, me dá aqui, levanta para o céu, agradece, e quando desce, alimenta toda uma geração. Talvez você não experimentou grandes colheitas, porque você está aprendendo pequenas coisas que ainda você tem. Deus, Ele está querendo transbordar na tua vida, mas para isso Ele está dizendo para você: ei, ou é tudo ou tudo. Milagres não começam com fartura, começam com disposição e disponibilização. Quem quer viver milagre aqui, diga amém. Quem quer viver milagre aqui, diga aleluia. Então eu quero finalizar dizendo: Pedro, quando o seu primeiro discurso ele vai pregar, ele ganha 3.000 almas para o Senhor, porque não subestime o poder de alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Não subestime alguém. Ela fala: nós fomos, qual que é, onde eu estou, para onde eu vou. Mas se tem o Espírito Santo de Deus, meu filho, não deixa ela levantar a mão e liberar uma palavra não, que Deus Ele desce na terra e manifesta o poder dEle. Olha para essa pessoa que está do seu lado e vê se ela tem cara de alguém cheio de Deus. Eles falam que, ei, nada é de graça, nós temos que buscar. Eles falam que injeção na testa é de graça, nem injeção na testa é de graça mais. Quanto que você paga aí para tomar um botox? Olha para essa pessoa que está do seu lado, pede ela para rir. Se a testa não mexer, porque tem botox. Olha aí, ó, olha o pai revelando aí, ó. Olha o pai revelando aí, ó. Aqueles irmãos que tinham um queixinho assim, agora o queixão ficou quadrado. Harmonização facial. É a harmonização. Vai no barbeiro agora, não é corta aqui, diminui atrás aqui, faz o pezinho, não. Como você pretende se sentir, qual imagem você quer passar? No visagista. Não, eu queria passar uma imagem de um homem másculo, mas eu queria também passar a imagem de um homem sensível, alguém inteligente, que produz, que é assertivo, com disciplina, mas que também é muito flexível, é lógico, ou seja, ele quer tudo, né? Quem viu o pastor Cláudio Duarte? Ele era careca, agora ele está com cabelo, é peruca. É um irmão no Instagram lá, eu esqueci o nome dele, que o pessoal chega lá calvo, careca, de repente já sai com cabelo igual do pastor Macilei aqui, ó. Mostra a peruca para eles, pastor. Não é peruca não, irmãos, é brincadeira. Querido, as coisas é para descontrair, mas eu quero falar o que? As coisas melhoraram. Nós precisamos ser mais gratos. Muita gente aqui lembra da época que tomava banho frio, porque não tinha energia elétrica e chuveiro quente. Muita gente aqui comia carne de lata, come hoje quando quer, mas tinha que comer carne de lata porque não tinha geladeira em casa. Tem muita gente aqui que morava em lugar e dormia no chão em terra batida, porque nem colchão tinha. Quando eu conheci minha esposa, quando conheci a Jéssica, ela morava numa casa de tijolo, não tinha piso, era só o cimento, não tinha cama, o colchão ficava no chão. Todos nós precisamos olhar para trás com um espírito grato por tantas coisas maravilhosas que o Senhor já fez por nós. Olha lá, o meu tempo lá, o relógio não é convertido não, está falando que eu passei 30 segundos lá, tem que terminar. Te repreendo em nome de Jesus, relógio. É o Cronos, eu falei que o Cronos julga a gente. Eu falei que o Cronos julga a gente, o tempo cronológico. Mas Deus, que é o Caróis, Ele quer fazer muito mais. Fica sobre os seus pés aí. Já que Deus, Ele quer agir, bora agir. Vamos adorar o Senhor, depois eu oro. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminho. Vamos adorar, adora Ele aí, vai. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará.
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Pastor, onde é que você termina? Eu termino aqui lembrando do Mar Vermelho, quando o povo estava fugindo do Egito. E quando eles chegaram diante do mar, tinha montanhas do lado e um exército inimigo vindo atrás. Mas de repente Jesus ele abre caminho, Deus ele abre caminho no meio do mar para aquele povo passar seco, porque onde não tinha caminho, Deus ele traz novos caminhos para você. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei quais sonhos, quais projetos você precisa que Deus acelere na tua vida, mas eu profetizo e ouso profetizar em alto e bom tom, que Deus está abrindo novos caminhos, Deus está liberando acesso, Deus vai trazer gente para liberar acessos na tua vida. Você vai receber ligação, pessoas vão chegar até você para trazer coisas novas, aonde você achou que era o ponto final, só Deus ele pode colocar o ponto final, e ele diz para você: ei, eu estou abrindo o caminho, eu estou liberando acessos, você vai viver um tempo de aceleração, você vai ser surpreendido com respostas rápidas, você vai viver crescimento incomum. Ei, eu estou profetizando que Deus está trazendo direção e propósito, e que o Cronos dele vai se manifestar na tua vida. Se tem alguém que recebe aqui, levanta essa mão, aplaude, glorifica, exalta o nome do Senhor. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.